Salve, salve, beleza? Bom, vamos falar sobre declaração de imposto de renda de BDR, os Brazilian Depositary Receipts, que são os instrumentos para você investir aqui do Brasil em empresas, vinculadas a empresas no exterior. Vamos ver o passo a passo de como que a gente faz a declaração dos BDRs, beleza? Eu vou passar aqui pelas telas, a gente vai entrar também no programa da Receita para a gente ver, também do Carnê-Leão, para você saber como declarar, mas qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários e eu vou deixar no card aqui em cima também os vídeos de investimento no exterior, para declaração de investimento diretamente no exterior, tá? E a declaração de ações, ETFs e BDRs no Brasil, tá bom? Se você não viu ainda, tá com alguma dúvida, vou deixar aqui no card e também na descrição os links para os outros vídeos da série, beleza? Vamos lá, vamos direto para a apresentação para a gente falar sobre os BDRs. A declaração de imposto de renda foi estendida agora para maio, né, de 2022, final de maio. Então, você ainda tem mais uns dias para fazer essa declaração, beleza? Quem que é obrigado a declarar? Primeira coisa, tá? Quem é obrigado a declarar imposto de renda? Nesse caso, se você fez qualquer operação em bolsa de valores, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Não importa se você comprou R$1 de BDRs, né? Não importa se comprou nada. O que você comprar de bolsa de valores, você acaba se tornando obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda no final do ano. Que nesse caso, agora até o final de maio, né? Se você fez operações até o ano anterior. Então, fez operações com bolsa de valores, precisa fazer a declaração. Não necessariamente você vai precisar pagar imposto. Se você é isento de pagamento de imposto, você só vai fazer a declaração e informar as operações que você tem, que você fez, né? E também as ações, ou no caso, os BDRs que você terminou em 31/12, beleza? Os BDRs, né? Os Brazilian Depositary Receipts, são recibos de ações negociadas no Brasil, vinculadas a empresas no exterior. Então, é um instrumento de renda variável que permite que a gente, aqui do Brasil, acesse ativos vinculados a empresas lá do exterior. Então, você pode comprar BDRs do Facebook, da Apple, do Google, da Coca-Cola, por exemplo. Então, em 2019, esse investimento era apenas para investidores qualificados, né? O que são investidores qualificados? Aqueles que tinham mais de R$1 milhão, né, em ativos financeiros e atestavam isso por escrito, né? Você ia lá na corretora e assinava um formuláriozinho dizendo que você era investidor qualificado e poderia ter acesso aos BDRs. Agora, a gente pode fazer isso diretamente sem precisar disso, né? Em 2020, teve uma mudança e acabou ampliando esse público-alvo agora para os BDRs também, para qualquer tipo de investidor. Como é que a gente faz aqui para declaração de BDRs? A primeira coisa, não há isenção nas vendas, tá? Se você fez qualquer venda com BDR no ano passado, você teria que ter recolhido a DARF se você teve lucro, né, na venda desse BDR. Você comprou lá em janeiro de 2021, vendeu em fevereiro, você precisa pagar imposto se você teve lucro, tá? Então, digamos que você teve um lucro lá nessa venda de BDR, você tinha, nesse exemplo, você comprou em janeiro e vendeu em fevereiro, então você tem até março, o último dia de março, para fazer o recolhimento, o pagamento da DARF, né, sobre o lucro que você teve. Digamos que você teve prejuízo nessa operacionalização, nessa operação que você fez. Você vai carregar esse prejuízo e vai abater de lucros futuros que você teve ali no decorrer do ano. Se até o decorrer do ano você não teve, né, nenhum lucro, você não fez mais nenhuma operação, você consegue carregar esse prejuízo para a tua declaração de imposto para lucros futuros, né? Você consegue compensar isso lá na frente, a gente vai ver ali na próxima tela. Tá bom? Então, se você teve qualquer operação com BDRs e teve lucro, você tem que pagar imposto de renda sobre esse lucro. E qual é a alíquota que você vai pagar de imposto de renda? Vai depender do tipo de operação. Se for operação comum, o que é operação comum? Você compra e vende em dias diferentes. A gente chama de swing trade também. Se você comprou hoje e vendeu no dia seguinte, já é swing trade, é uma operação comum, 15% de alíquota de imposto de renda. Se for day trade, quer dizer que você comprou e vendeu no mesmo dia. Você comprou ali de manhã e vendeu à tarde. Você comprou de manhã e alguns minutos depois já vendeu. Então isso é um day trade. Day trade é uma operação que você vai ter que recolher 20% sobre o lucro que você teve nessa operação, tá bom? Em relação aqui aos bens e direitos, a gente vai declarar, muito similar às ações, né? A declaração de ativos pelo custo de aquisição,
tá? Ao preço médio de aquisição em 31/12. Se você fez várias compras no decorrer de 2021, você vai ter que apurar o preço médio dessas operações que você fez em 2021 e vai informar o custo de aquisição que você tem. Você terminou com 100 BDRs ao preço de aquisição, o preço médio de aquisição de X reais lá em 31/12. A gente vai ver ali na frente. E também os rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, no caso de exterior, né? Se o BDR pagar dividendos, você vai ter que informar isso também e a gente vai ver como é que a gente faz, tá? Nesse caso, o BDR ele não é isento de imposto de renda igual às ações aqui no Brasil e os fundos imobiliários, mas ele é tributado pela tabela progressiva de imposto de renda e a gente vai ver ali na frente até 27,5%. Então, a gente tem uns detalhes no dividendo, a gente vai ver ali mais na frente. Em relação aqui às operações, tá? Se você fez mês a mês operações de venda, comprou e vendeu. Se você comprou e vendeu, você vai ter que fazer essas apurações mês a mês, tá? Com BDRs. Então você vai lá, como a gente não tem aqui a operação especificamente de BDR, você vai colocar aqui em ações mesmo, tá? Juntar com as ações. Então você pode compensar as perdas com ações e BDRs, você pode fazer essa compensação de prejuízos passados, né, com as ações, mas você vai ter que fazer essa apuração aqui mês a mês, tá bom? O que vai diferenciar aqui são as operações comuns e operações de day trade. Então, a operação comum só compensa com a operação comum. Operação day trade só compensa com a operação day trade, tá? Elas não se comunicam, você tem que apurar isso em separado, tá bom? Você fazer essa apuração em separado. Então você vai colocar lá em janeiro qual foi o lucro que você teve com operações comuns e o lucro que você teve com operações day trade, tá? Se houve. E o resultado líquido você vai apurar aqui embaixo. Se você também teve prejuízos, você vai colocar esses prejuízos, né, dos meses para poder compensar nos meses posteriores, tá bom? Prejuízo passado você compensa de lucros futuros. Beleza? Então essa aqui a operação que a gente vai ter que fazer com renda variável, com ganho ou perda em operações comuns do day trade, tá bom? Em relação aqui a bens e direitos, a gente vai para a tela aqui da declaração. O grupo que a gente vai usar é o 03, participações societárias, e aqui no caso dos BDRs, a gente não usa o código 99, tá? Não usa o código de ações, tá bom? E no caso aqui são BDRs, eles são recibos de ações no exterior, só que não negociados no Brasil, então a localização é o país Brasil. O CNPJ aqui ele é opcional, tá? Você pode colocar o CNPJ da corretora se você quiser, mas o CNPJ aqui é opcional, você pode deixar em branco. E aqui você vai colocar as informações, né? 100 BDRs da empresa Coca-Cola, por exemplo, né? Código COCA34, tá? Comprado pelo valor de R$ 3.500, tá? Preço médio de aquisição em 31/12 é esse. Basicamente é isso. Você vai informar isso e tá feito, tá? Vai salvar. Em relação aos dividendos, tá? Se você recebeu até 1903,98, você não tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos que você recebeu, tá? Se você recebeu mais que R$ 1.903 de dividendos, é interessante que você use o Carnê-Leão, tá? Para fazer essa apuração e vai informar ali mês a mês, tá bom? Então, digamos aqui que você recebeu dividendos, você vai informar lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, tá? Então, você vem aqui, ó, como titular, outras informações, e aqui você vai colocar, caso você tenha recebido até 1903 em 98, você vai informar aqui os valores que você recebeu. Aqui você recebeu 1.900. Aqui no Carnê-Leão você vai informar basicamente mês a mês também, tá? Essa aqui é a tela do Carnê-Leão, mês a mês, digamos que foi em março. Em março você recebeu aqui dividendos da Coca-Cola, né? Deixa eu colocar de novo aqui, ó, pra gente ilustrar. Tá? Aqui é 03 do exterior, vou colocar aqui BDR e 3.000. Vou colocar aqui a data 01, incluir. Feito. Uma vez que você incluiu, tá aqui. Agora a gente vem em demonstrativo de apuração. A gente vai ver aqui os R$3.000 lá de março, tá? E o imposto devido aqui, ó. Você veja aqui, ó, R$3.000, 95,92. Se eu recebi R$3.000, eu vou ter que pagar 95,92. A diferença é que o dividendo, ele já vem líquido para você, porque se há um acordo de não bitributação, um acordo de reciprocidade, então se você tem ativos, por exemplo, como o da Coca-Cola, que paga dividendos, ele já é retido em 30%, a alíquota de 30% lá no exterior. Então, você não precisa pagar imposto, né? Digamos aqui, você vai informar somente aquilo que foi retido lá, que já foi pago no exterior aqui, ó. Então, você vai informar, nesse caso,
por exemplo, 95,20, né? Então, nesse caso, você não vai ter imposto a pagar. Imposto devido, ele vai ter zerado aqui, tá? Então, depois que você fez esse passo a passo aqui, informação mês a mês, tá? Você vai fazer o quê? Vai importar essas informações lá para nossa declaração de imposto de renda. Então, a gente vê aqui, ó. A gente vê que você tem a opção aqui embaixo, ó, importar dados do Carnê-Leão, tá? Essa importação de dados do Carnê-Leão já vem com toda preenchida para cá. Então aqui você já vai ter todas as informações, né, já preenchidas. Bom, esse aqui é basicamente o que você tem que informar para dividendos. Caso você precise utilizar o Carnê-Leão, né, você queira usar o Carnê-Leão, por mais que você tenha recebido menos de R$ 1.903, você pode utilizar o Carnê-Leão, não tem problema, você faz a importação aqui, ó, importa os dados para a nossa declaração aqui de imposto e tá tudo certo. Caso você não utilize o Carnê-Leão, você vai ser retido em 30% de imposto lá, né, nesse caso, dos BDRs americanos. Então, digamos que você recebeu 3 mil lá de imposto, verificou quanto que foi retido, você vai somente informar aqui, ó, na parte de imposto pago e retido, você vai informar qual foi o valor que você teve retenção lá nos Estados Unidos e tá tudo certo, você vai só informar que já foi tributado lá fora. O que a gente precisa fazer, né? É bom que a gente guarde as nossas notas de corretagem, tá? Pelo menos aí pelos próximos 5 anos. Guarde as notas de corretagem para você também ter as informações de compra, né, dos teus ativos. Fazer uma planilha de controle é interessante, tá? É interessante fazer essa planilha de controle porque imagina, você vai fazendo compras e vendas, então você consegue organizar isso de uma maneira muito mais prática ali através de uma planilha, tá? Com seus preços de custo ali e preço médio de aquisição, né? E guardar também os comprovantes das DARFs. Se você fez alguma venda de BDRs, guarde esse comprovante também ali. É interessante que você guarde pelo menos por 5 anos. Guarda essa DARF que se você for questionado depois pela Receita, você tem ali a informação do pagamento dessa DARF, tá bom? E também tem a multa, tá? Pela não declaração. Tá? Se você não fizer a declaração, é interessante que você faça o quanto antes, né? Porque você tem juros, multa e também os juros ali que vai correndo. Então você pode utilizar o site do Sicalc, né? Procura lá no Google, vai direto por esse endereço aqui. Você vai gerar a DARF, né? Lembrando que o código lá é o 6015. Você vai utilizar esse código para pagar a DARF e vai colocar ali um mês, né? Seria o mês que você teria que ter feito o pagamento. Ele já vai calcular a multa para você. E digamos que você precise, né, realmente fazer o pagamento, né? O pagamento da DARF, você pode utilizar o Sicalc para fazer a geração da DARF, tá? É o mesmo sistema, não só para multa, mas para você gerar a DARF, para você pagar do teu BDR, se você fez. Queria mostrar aqui, ó, rapidamente para vocês, dentro da declaração de imposto, tá? Como é que a gente vai fazer lá? Em bens e direitos, né? A gente vem aqui, vai colocar novo. Aqui eu já fiz o cadastramento, só para a gente ver. Aí eu coloquei aqui, ó, o grupo 03, participação societária. Aqui o código que eu tinha mencionado, que é o 99, né? A gente viu que lá aqui para ações é o 1, mas aqui a gente vai usar o 99. 115 e aqui a descrição que a gente colocou, beleza? E o rendimento, tá? O rendimento aqui que a gente recebeu do exterior, ó, rendimento tributado, recebido, tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, né? Então a gente vem aqui titular outros e aí a gente informa aqui os dividendos que recebeu e também aqui os imposto pago ou retido já, né? Aquele valor que você já foi pago lá e já foi retido no exterior, você vai informar aqui que vai zerar aqui o valor que você tem para pagar de imposto de renda, tá bom? Dúvidas comuns que a gente tem, que é aquela do CNPJ, né? Qual é o CNPJ que a gente informa ali na declaração? Você pode deixar em branco ou pode colocar o CNPJ da corretora, tá? Que é bastante comum essa dúvida, tá? E em relação aos dividendos, tá? Os dividendos, eles são tributados pela tabela progressiva, né? Até 27,5%. Essa é a regra. Então, se você recebeu até 1.903 de dividendos, você é isento, mas você vai fazer só a declaração e vai informar que já foi feito já foi retido lá na fonte, né, os 30%. Então, se você tem BDRs negociadas que são BDRs americanos, né, você tem esse acordo de não bitributação. E aqui, inclusive, você vê na declaração de imposto existe esta mensagem, né, ó.
o imposto pago no exterior pelo titular ou pelo dependente, e diz o seguinte: informe o total de imposto pago no exterior relativo aos rendimentos, tá, recebidos por pessoa física do exterior, por exemplo, desde que a compensação desse imposto seja legalmente permitida, tá? Então a gente tem aqui os acordos que tem entre os países, Brasil e Estados Unidos. Existe esse acordo de não bitributação, esse acordo de reciprocidade, que o imposto pago no exterior ele pode ser compensado aqui no Brasil, você não precisa pagar duas vezes. Então, dependendo do instrumento que você esteja investindo, se não for americano, você precisa observar se existe essa prerrogativa, né? Se existe essa possibilidade de compensação, senão você vai ter que fazer o pagamento do imposto, tá, referente ao recebimento desse dividendo que você recebeu do BDR, tá bom? Então, esse é um detalhe, tá, que é importante de lembrar, que o pagamento dos dividendos, eles não são isentos, mas existe esse acordo de reciprocidade se o país em questão tem esse acordo, beleza? Então esses são os principais aspectos aqui para você fazer a tua declaração de imposto de renda de BDR. Se ficou qualquer dúvida, tá? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Tem aqui na descrição também os outros vídeos, né, sobre a declaração de imposto de ações, FIIs e ETFs no Brasil, e também de investimentos diretamente no exterior, tanto em stocks, REITs, quanto ETFs no exterior, diretamente no exterior, como é que você faz a tua declaração, beleza? E então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!